eu vou, se tiver algum celular, se tiver algum microfone ligado, né? Eu vou tá falando. Foi distribuído esse livro, pastor? Foi. A gente tem falado lá na igreja, inclusive nesses últimos 2 domingos eu tenho levado ele lá para a igreja. Então eu acho que eu não peguei, não. Talvez eu paguei e não peguei. Aliás, assim, dos outros também, do evangelístico lá, várias pessoas não pegaram. Então eu estou levando todo final de semana para quem quiser pegar, tá? Aí quem não pegou nem o outro, nem esse, pode pegar. Ele é bem simplesinho, ele é pequeno, é esse aqui o livrinho, O Lar Cristão, tá? O outro é a Igreja Evangelística, boa parte não pegou também, mas aqui o Lar Cristão. Bem simples. Eu estava até falando com o pastor Daniel agora há pouco, que ele é um livro com uma linguagem antiga, e ele fala de coisas antigas, que em algum momento fica tão sem pé e sem cabeça e fala, meu Deus, mas por que a gente tem que ver isso aqui? Muito antiguinho, muito... Mas aí, conforme a gente vai conversando, nós vamos vendo que alguns problemas que nós estamos tendo nas famílias hoje é exatamente porque tem faltado algumas dessas coisas antigas. Porque tem faltado algumas dessas coisinhas, a gente está tendo muito problema nos lares. Então, eu vou convidar vocês a abrirem Provérbios capítulo 4, só que eu vou ler numa outra versão. Se vocês tiverem a Bíblia de vocês aí pode ser aqui na sua Bíblia e você vai ler normal, né? Essa outra versão é uma versão que chama da Bíblia a Mensagem, e ela tem uma linguagem mais atualizada, né? Ele diz assim: ouçam, amigos, estes são conselhos de pai. Prestem bastante atenção e saberão como viver. Os conselhos que dou a vocês são bons e muito importantes. Não deixem entrar por um ouvido e sair por outro. Quando eu era garoto, e ainda no colo do meu pai, sendo o orgulho e a alegria da minha mãe, com paciência ele me ensinava. Guarde isso no coração. Faça o que eu digo. Viva. Se precisar, venda tudo e compre a sabedoria. Procure entendimento. Não esqueça uma só palavra. Não se desvie nenhum centímetro. Nunca ande longe da sabedoria. Ela guarda sua vida. Trate de amá-la, pois sempre cuidará de você. Acima de tudo, alcance a sabedoria. Escreva no topo da lista: entendimento. Agarre-a com firmeza. Acredite, você não se arrependerá. Nunca a deixe partir, porque ela fará a sua vida gloriosa, cheia da indescritível e maravilhosa graça. Ela enfeitará seus dias com a mais pura beleza. Amigo, aceite meu conselho. Ele dará a você mais alguns anos de vida. Ensinei a você o caminho da sabedoria e fiz o mapa que o leva à justiça. Não quero que você termine num beco sem saída ou perca tempo fazendo retornos inúteis. Apegue-se aos bons conselhos. Não seja relapso. Guarde-os bem, pois a sua vida está em jogo. Não pegue o atalho do mal. Não desvie seus passos do caminho certo. Fique longe de atalhos. Evite-os a todo custo. Desvie-se deles e continue seu caminho. Os perversos são impacientes. Não sossegam enquanto não causam problemas. Eles não conseguem ter uma boa noite de sono, a não ser que tenham desgraçado a vida de alguém. A perversidade é seu alimento e sua bebida. A violência é seu remédio preferido. Os caminhos dos justos resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Mas o caminho da injustiça é escuridão cada vez maior. O injusto não vê nada, tropeça e cai, mas nem sabe em que tropeçou. Amigo, ouça bem as minhas palavras. Dê ouvidos à minha voz. Mantenha essa mensagem à vista o tempo todo. Decore, guarde na mente e no coração. Quem encontra essas palavras
vive de verdade. Eles são saudáveis de corpo e alma. Vigie sempre os seus pensamentos. Deles depende a sua vida. Não se distraia com conversas maldosas. Evite a falsidade, mentiras e fofocas. Mantenha os olhos fixos à frente. Não se distraia com coisas fúteis. Olhe sempre por onde anda e que o chão onde pisar seja bem firme. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda e fique bem longe da maldade. Ó, esse aqui é o capítulo 4 de Provérbios, na tradução da mensagem, chama a mensagem, é o nome dessa tradução. Essa é uma tradução de um pai, pastor, que resolveu traduzir a Bíblia para a linguagem de um filho adolescente. O filho tinha dificuldades lá com a leitura, então ele resolveu fazer uma tradução. Primeira coisa. Segunda coisa, o livro de Provérbios é chamado um livro de sabedoria. Livro de sabedoria, ele não está ensinando nenhuma doutrina e ele não está contando uma história. Ele está ensinando sabedoria. Provérbios, textos que a gente pode aprender. E no começo aqui ele fala, ouça essas minhas palavras como um filho. Entende que é um pai falando para um filho. E ele dá conselhos, né? Durante o tempo todo ele vai falar, olha, eu quero que você tenha sabedoria. Busque a sabedoria. Tenha isso como sendo a parte principal da sua vida. E aí ele vai dando conselhos. E ele diz, se você buscar e encontrar a sabedoria, ela lhe dará a vida. A nossa lição de hoje, o Cris, aqui que é a questão, Cris, ó, ele apresentar agora, aí vem a tela inteira, uma janela e um guia. Correto? Eu vou pegar aqui uma janela. Ou você acha que é melhor a tela inteira? Pode ser janela, tá? Pode ser janela. Tá, então veja, eu vou Não usar o muda nada, mesmo. não muda nada aí, só Tá. na hora de escolher o tipo de abertura. Ok, então vai lá, aí ele vai aqui, aí só aparece compartilhar, aí eu entendi o que você falou, eu vou pegar aqui e vou colocar. Apareceu alguma coisa para vocês ou só a tela preta? Apareceu. Tá, vamos ver se ele... Ô, Rev, deixa eu te falar. Você clicou, eu não sei se você clicou para a apresentação, que você clicou, mas o que está selecionado ali é só a abertura do slide com os slides do lado, no caso, né? Se você clicar no livrinho ali, tem tipo um livrinho aberto, assim, aí ele abrange toda essa tela, fica melhor para quem está visualizando, especialmente no celular. Lá embaixo mesmo, onde clica para compartilhar. No canto inferior à direita. Isso, esse aí, esse. Isso. Então, aí fica bom, sabe por quê? Para vocês. Para mim fica ruim, porque eu não vejo vocês. Eu achei que assim você via a gente. Tá, mas eu vou dar um jeito aqui. Não, então pode voltar lá para o outro, porque muda um pouco, mas tá, vocês estão vendo o que agora aí? Só o slide. O slide e vocês, né? Tá, então tá bom. Tá, então tá bom assim. Ó, depois qualquer coisa eu mudo aqui. Olha só, então, a nossa lição, como o livrinho está dividido em partes, a primeira parte da semana passada, a primeira parte do livrinho foram 9 lições. E a gente fez as 9, tá? Semana passada, porque as lições são bem curtinhas. Essa segunda parte, para quem tem o livro, é a página 29. Segunda parte chama Atitudes para o Lar Cristão. É a lição de número 10, tá? Atitudes para o Lar Cristão. Aí ele vai trabalhar, basicamente são conselhos. De repente você vai falar, cara, eu acho que eu discordo um pouco de alguma coisa aqui. Porque aí não é bem um estudo bíblico.
São ideias que ele dá para a gente, tá? Ele vai falar que nós, enquanto pais, nós temos a grande responsabilidade. Aí eu estava olhando a Nayara ali fora, aí as duas crianças, a gente estava ensinando agora elas chuparem laranja. Como é que chupa laranja, né? Porque a gente vai educar os nossos filhos. Então, o nosso primeiro papel, a primeira responsabilidade, o primeiro lance de escada que nós vamos fazer na vida dos nossos filhos é ensiná-los a obedecer. Podemos ensinar, avisar, suplicar, e nós não vamos conseguir nada se as crianças não aprenderem a obedecer. Aí ele vai dar 3 dicas para a gente poder ajudar uma criança a ser mais obediente. A primeira delas é: nunca dê uma ordem que não queira vir cumprida. Toda vez que você for dar uma ordem, dê uma ordem que a criança vai ter de obedecer. Se não vai ter de obedecer, então não precisa dar ordem. Aí ele vai dizer: o caminho mais curto para ensinar a desobediência é o desrespeito. Se uma criança te desrespeita já agora na infância, na vida adulta ele vai achar que pode desrespeitar. Então, uma ordem dada precisa ser uma ordem que precisa ser cumprida. Se a criança achar que ela pode não cumprir a ordem, então ela vai fazendo da vida dela o que quiser. Então, uma criança teve uma teimosia qualquer, a gente mandou a criança fazer uma coisa, ela não fez. Tá, a gente vai ver e vai analisar como é que foi essa peraltice, ele chama aqui, né? Se for uma besteira, caso você fosse assim, tira esse chinelo daí, e a criança não tirou, talvez você vai deixar quieto. Agora, se você fala para a criança, não pega essa faca, porque isso pode ser prejudicial para ela, ou pode ser prejudicial para outra pessoa, ela precisa obedecer urgentemente. Se a gente resolver, desde a infância, abrir mão desse princípio, a gente começa a entrar num caminho muito perigoso. Agora há pouco, a Nara estava me falando aqui de uma situação que ela viu de um filho, adolescente, que a mãe precisou entregar o negócio fora de casa e não estava bem vestida. Aí fala para o adolescente: fulano, faz isso aqui. E aí o filho fala assim: eu não, faz você. E aí vira as costas. Aí a Nara tinha visto, né? E estava compartilhando aqui em casa, porque ela estava falando: meu Deus, se um dia eu falar isso com o Jonatas e o Jonatas der essa resposta para mim, eu vou ficar desesperada. Por que que um filho, às vezes, acha que o pai ou a mãe pode falar uma coisa e ele não fazer? Por que que faz isso? Vamos lá, dá sua opinião aí, para a gente conversar um pouquinho. Por que que um filho, às vezes, acha que pode não fazer alguma coisa que a gente quer que ele faça? Porque o filho muitas vezes não enxerga o pai como autoridade. Ele enxerga o pai ou a mãe como alguém igual ou menor que ele. Tem essa questão de respeito, né? Pronto, temos uma definição, já uma definição importante. Quando um filho acha que o pai é igual, ou a mãe é igual ou menor que ele aprende isso lá nos primeiros dias, nos primeiros anos. Então ele acha que ele pode desobedecer. Ok? Alguém mais alguma opinião? Acredito que é porque ele já fez uma primeira vez e ele não sofreu uma consequência. Então ele não criou temor à autoridade do pai. Parece que a gente está falando de uma coisa antiga de novo, né? Lá somos nós velhos aqui, falando de uma coisa antiga, porque nos últimos anos, temor à autoridade do pai parece um negócio errado. Porque os nossos pais fizeram conosco, a gente achou ruim algumas coisas, mas a gente não entende que muito do nosso juízo hoje é resultado daquilo. E aí nós queremos ser meio modernos, e parece que um filho pode quebrar essa regra e ele fica do jeito que está. Não aconteceu nada outra vez, então não vai acontecer. Essa fragilidade na autonomia do pai, desde o início,
Aí ele se reforça quando ele vê fora de casa também acontecendo vários detalhes sobre isso. Aí ele se reforça porque ele está vendo o mundo fazendo também. Aí, como a autoridade do pai no início foi fragilizada, reforça através dos convívios também, né? A cultura nossa hoje, você não precisa mais obedecer o professor, ou policial, ou guarda, né? E ele já não aprendeu autoridade em casa, lá fora ele vê acontecendo, verdade. Então, eu ia falar assim, que... Pode falar. O que eu vejo também, eu tenho uma filha bem pequena, tem 5 anos, e estou falando da cultura, hoje nós vivemos na cultura do YouTube, de internet, de celular, difícil administrar essa questão, e é muita rebeldia em vídeos, e às vezes a criança acha que ela pode fazer a mesma coisa que ela vê no vídeo. Está vivendo um drama isso daí. Está na cultura, né? Está na cultura, ele vai vendo lá no... Perfeito. Lá no vídeo tudo é normal agora. Isso. Então, eu acho que eu vi isso em algum lugar, não sei se foi alguma palestra ou algum livro, não lembro. Mas que diz que os pais, eles estão cada vez mais querendo deixar para mais tarde a questão da disciplina. Então, tipo, se a criança é muito pequenininha, bebezinho lá e joga alguma coisa ou responde de alguma forma, o pai não quer disciplinar porque é muito pequenininho, acha que não entende ou que vai ficar traumatizado, né? Aí, quando chega na fase da adolescência ou da pré-adolescência agora, né, o pai não tem mais paciência para conversar e quer partir para a violência, né, quer aplicar um castigo, uma disciplina, às vezes até físico, que é uma coisa que não cabe mais. Aí eu vi um adolescente outro dia falando assim, não, se partir para cima de mim, eu vou dar porrada. Um negócio assim, totalmente descabido, né? Mas eu acho que esse deixar algumas coisas que poderiam ser disciplinadas quando eram mais novos, deixar para mais tarde, só complica. Ok. Agora, olha só. A primeira dica que ele dá para a gente, então, que o livro dá para a gente aí, é assim, gente, não dê uma ordem que você não faz questão que seja cumprida. Eu falo, desculpa aqui as mães, eu falo com carinho isso, né? Como mãe passa muito tempo com o filho, dá muitas ordens, cara. E aí ontem eu estava brincando com a Del, porque a Del falou assim, Olivia, tira esse chinelo daí. Olivia nem ligou e a Del também não. Veja, deu uma ordem que ela não precisava que fosse cumprida. Porque se fosse um negócio que precisasse mesmo, ela ia lá e falar, Olivia, tira o negócio daí, tira o chinelo daí. Quando a gente dá uma ordem que pode não ser cumprida, a criança começa a aprender que ela pode desrespeitar. Então, é melhor dar ordem quando for um negócio que a gente fala assim, cara, é um negócio que não tem jeito, a pessoa vai ter que cumprir. Então, por isso que às vezes criança tem uma tendência de respeitar mais pai. Porque pai fala menos, ele fica menos tempo com o filho, não tem tanto contato com o filho. Quando ele fala, o filho acaba fazendo. Então, a primeira dica para nós aí é nunca dê uma ordem que você não queira vir cumprida. Porque a criança, ela não pode começar a se acostumar com a ideia de que pode descumprir. A segunda regra, quando der uma ordem, exija que essa seja cumprida invariavelmente. Mesmo que você esteja ocupado, deixe tudo e faça seu filho obedecer. Cara, dê uma ordem, dá um jeito de que ele cumpra a ordem. Dá um jeito de que ele cumpra a ordem. Porque ele não pode achar que não pode cumprir a ordem. A terceira regra, dê ordem o mínimo possível. Manda muito, cara. A gente manda muito. A gente fala muito. Tem coisa que é melhor deixar passar. Ah, porque o guri tá com o pé descalço no lugar. Ele precisa mesmo botar o sapato? Se ele não precisa, deixa o guri de sapato lá. Ah, o guri derrubou a caneta. Meu Deus do céu, deixa a caneta, velho. Porque tem hora que a gente vai lá e fica dando ordem demais. Então, nessa primeira dica dele, ele dá 3 dicas pra gente. A primeira, não dê ordem se você não precisar que aquela ordem seja cumprida.
A segunda, se der uma ordem, faça com que seja cumprida. A terceira, dê o mínimo de ordem possível, para poder não ficar esse jogo, porque a personalidade, desde a infância, a personalidade tenta se autoafirmar. E ao tentar se autoafirmar, ela se impõe sobre a gente se a gente der bobeira. Então, a dica, são 3 dicas. Só dê uma ordem se você achar que essa ordem precisa ser cumprida. A segunda, se der a ordem, mesmo que você tenha que parar para fazer alguma coisa, vai lá e ensina a criança a obedecer. E a terceira, dê o mínimo de ordem possível. Eu estou numa idade que eu fico vendo algumas coisas, né? Quando eu era mais novo, eu ficava meio temeroso, assim, porque a gente tem sempre uma discussão, assim, é o temperamento da criança. O temperamento da Olivia é muito diferente do temperamento da Julieta. O temperamento da Tawane também era muito diferente do temperamento da Nayara. A Nayara sempre foi mais carinhosinha, mais passivazinha. Às vezes ela ficava olhando dentro do olho da gente, mas fazia. A Tawane olhava dentro do olho da gente, mas se deixasse, ela não fazia. E aí a gente tinha que se impor. Então agora eu estou numa idade que aí às vezes eu falo assim, eu passei por essa fase, né? Porque em alguns momentos é assustador a gente ver as crianças que os pais brigam muito, falam muito, mas elas não obedecem. E aí ela aprende um princípio da desobediência como sendo normal para a vida dela. Então, o que a gente faz nessa primeira liçãozinha rápida? O que a gente faz em relação a esses assuntos? A gente, se der uma ordem, é uma ordem que precisa ser cumprida. Se já deu a ordem, a gente precisa cumprir que seja dada a ordem que foi dada. E terceiro, evita a quantidade de ordem. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Como é que a gente faz se a criança é novinha, mas o temperamento é duro, e a gente foi lá e falou, e ela quis desobedecer? O que a gente faz? Nós entendemos que tem de cumprir, mas a criança não fez. Ela é nova e ela é temperamental, e ela não quer fazer. O que a gente faz? Diga, Ieda. Eu acho Cadê que a se ela varinha, não pastor? faz... Desculpa. Vai lá, Ieda. A Ieda está falando assim, ó, eu dou umas palmadas, né? Hoje em dia até pegou a gente falar isso aqui e ficar gravado aqui, né? Porque hoje em dia não pode mais. Não, mas eu dou sim. É ruim. Ô, gente, aí um detalhe, a palmada é simbólico, né? Não é a força com que a gente bate, é o símbolo da disciplina, é uma disciplina que foi dada. Você ia falar, Josiane? Sim, eu estou evitando bastante dar muitas ordens, né? Só as que realmente se faz necessário. Um dia desses eu peguei pesado com eles na hora para colocar para almoçar, o Murilo principalmente, né? Mais arredio. E aí eu briguei com ele, sentei ali à mesa, oramos, ele começou a comer, aí ele bem baixinho para a irmã dele. Clarice, você sabia que nos anos 80 as mães podiam ser más? Elas batiam, colocavam de castigo, mas elas tinham autorização para isso. E eu olhando, aí eu falei, Murilo, onde é que tu viu isso? Mamãe, nos anos 80, as mães podiam fazer isso, elas podiam ser más, porque elas tinham permissão para ser más. Ainda bem que nós estamos em 2023, né, Calice? Então, veja, ó. Então, assim, é muito difícil. Tava falando isso aí que o Dado tava falando, essas crianças ficam assistindo, inclusive ouvindo coisas, né? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Eu acho que a gente precisa, toda rebeldia tem que ter uma consequência. Então, o que precisa, talvez, seja a gente pensar o tamanho da consequência, para saber se a gente vai conseguir manter também. Porque se, além de dar a consequência, na hora que ela não cumprir ou não conseguir aplicar, por exemplo, eu digo que se ela não almoçar, ela vai ficar até a próxima refeição sem comer. E aí, eu vou manter isso aí? Ou ela não vai, se ela ficar com fome no meio da tarde, eu não vou dar nada para ela comer? Então, assim, eu preciso pensar
Na consequência que eu estou determinando a aplicar, porque eu preciso cumprir ela. Tá, no primeiro momento, então, Eliane, assim, você está afirmando assim, toda desobediência precisa ter uma consequência, né? Essa é a Sim. primeira coisa. A segunda coisa é, a consequência não pode ser desproporcional, a pena não pode ser desproporcional ao crime, né? E ela tem que ser factível, precisa ser factível. Tá, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre disciplina. Mas, ó, vamos deixar esse primeiro momento aqui. Esse primeiro momento é um convite assim, ó. Nas nossas casas, as nossas crianças precisam aprender a obedecer. Quem vai ensinar isso são os pais. Ô pai, eu posso falar um negócio rapidinho? Nossa, saiu uma voz tão infantil aqui, assim, papai. Eu falei, ué. Pai, Diga, minha ô filha. pai, Fala, meu amor. eu estava tendo uma aula com uma professora na pós-graduação, e aí ela falou uma coisa que eu tento encaixar isso, finalizar minha frase. E ela falando assim, que quanto mais nova a criança, mais concreta ela e com espaço de tempo menor ela funciona. Então, essa Legal. coisa, como lá em casa tem essa diferença gritante entre a Julieta e a Olivia, por exemplo, a Julieta nunca apanhou na vida dela. E ela só ficou de castigo uma vez. A Olivia, eu tenho que me controlar para não colocar de castigo todos os dias, por exemplo. E a Olivia já levou umas palmadas na bunda algumas vezes. E aí, então o que eu tento aplicar é essa coisa que a Eliane falou, de que eu fico tentando ensinar agora. A Olivia não sabe nem o que significa a palavra consequência, mas ela já sabe que se ela fizer alguma coisa errada, vai ter consequências. E aí, essa coisa do castigo, por exemplo, é muito ruim. Se é uma criança concreta, por exemplo, e de espaço curto, eu não posso, a Julieta fez uma coisa errada hoje, que ela tem 5 anos, e eu vou deixar ela de castigo 2 semanas por causa de uma coisa. Daqui a 3 dias, a Julieta vai ter até esquecido o que aconteceu direito, e ela ainda vai estar de castigo por mais um tempão. Então, quando a gente pensar nessa coisa de funcionar com crianças menores e isso mudando à medida que cresce, né? Não necessariamente a consequência que eu dou para uma criança de 4, 5 anos vai funcionar ou vai ser mais adequada para uma criança de 10, 11 anos, por exemplo. Então, a gente tentar adaptar essas coisas, né? Pô, legal. Ieda. Eu quero falar. Ambrósio, fala, Ambrósio. Pastor, hoje, tipo, por exemplo, tem muita a presença muito de netos junto na casa da gente hoje, por exemplo. Eu acho que os pais, o avô e os pais da criança devem estar bem afinados com relação a isso, porque a convivência é totalmente direta e muito frequente, né? Então, eu acho que tem que ter um certo diálogo entre os pais e os avós, para estar mais ou menos afinado como vão conduzir essas crianças com relação às suas rebeldias, suas danações, né? Hoje tem uma muito importante, porque muitas vezes os caras tem um ditado que diz a casa da avó é melhor por isso, né? Então tem que ter essa afinação e essa conversa para não ficar aqui faz e aqui não faz, aqui faz, aqui não faz. Eu acho que hoje é uma coisa muito importante esse diálogo, esse entendimento, né? Essa é uma boa polêmica, hein? Com certeza. Essa é uma boa polêmica. A gente não tem como sair dela, mas é verdade que que os pais, a responsabilidade primeira é dos pais, né? Mas é bem verdade isso que o Ambrosio está colocando, porque hoje em dia a gente vive na cidade, e na cidade os pais acabam dependendo mais dos avós também, né? Mas é verdade, eu e a Nayara outro dia entramos na discordância. Eu falei que com 10 anos eu dou celular. Não tem jeito, eu dou celular.
E aí a Nara discordando. E aí eu falei para ela assim, então, quando ela estiver na minha casa, ela tem celular. Lá na tua casa não tem, mas na minha vai ter. E aí a gente entrou numa conversa assim, né? Mais brincando até do que falando sério. Mas esse é um bom assunto para a gente conversar. É verdade que tem que ter uma concordância aí, porque se lá puder um negócio, cá não puder, ou o contrário, vai ficar com problema mesmo. Você tem razão, Brasil. Gente boa, ó, então nosso primeiro desafio é, a gente precisa partir do pressuposto de que os pais dão ordens e precisam ensinar seus filhos a obedecerem. Segunda coisa, que ele vai propor, quando faz um barulhinho aqui, eu nunca sei o que foi, se alguém levantou a mão aí, não? Tá, não. Ok, ó, a segunda coisa que ele vai propor para a gente é a reverência. A primeira é essa coisa da obediência, a segunda é a reverência. Reverência é veneração, é respeito. Aí ele fala, como a gente fica orgulhoso quando vê os nossos filhos com essa atitude de respeito, de veneração, de reverência, especialmente com as coisas sagradas. Ele está dando dicas de coisinhas que a gente pode ensinar para os nossos filhos. Que Deus é santo. Porque Deus é santo. A gente pode ensinar as crianças a esse princípio. Ó, ele trabalhou primeiro o respeito aos pais. Agora ele começa a falar que os pais, por causa desse respeito, precisam ensinar os filhos a respeitarem as coisas de Deus. Aí ele fala, na hora de orar, por exemplo, de falar com Deus, a ideia da gente ensinar os filhos a fechar os olhos, curvar a cabeça, usar um tom adequado de oração. Quando a gente vai falar com Deus, não se fala com Deus como se a gente estivesse falando com os amiguinhos. Aquele dia que a gente para ficar de joelhos e ensinar as crianças a orarem de joelhos. Por exemplo, aqui em casa não foi essa uma prática. As outras coisas a gente tinha, mas não foi essa uma prática. É uma coisa onde ele está tentando falar para nós pais que nós precisamos ensinar os nossos filhos o princípio da reverência. Se a gente não ensinar os nossos filhos o princípio da reverência, talvez eles não vão entender o princípio, por exemplo, que Deus é santo, que Deus é separado, que Deus é consagrado. Então, porque Deus é santo, a gente fala com ele com reverência, né? Eu sempre coloco para vocês, que eu já contei na igreja, aquele pastor Yong, que é um coreano que já veio aqui na nossa igreja, 2 vezes pelo menos, ele ficava na sala de aula muito incomodado, porque na hora que falava assim, vamos orar, ele ficava numa posição certinha, sentado. Eu tinha um professor que ele levantava, colocava o pé numa cadeira, botava a mão assim na cabeça, e aí alguém orava. E ele ficava irritado com isso, porque ele falava assim, cara, como é que alguém quando vai falar com um juiz, com um presidente, não fica de qualquer jeito. Mas quando vai falar com Deus, aí fica de qualquer jeito. E aí um colega falou assim, cara, só que também assim, quando vai falar com o pai, a gente fica mais à vontade. Ele falou, mas não fica de qualquer jeito. Claro que ele estava colocando aí a cultura oriental dele, né? Mas a nossa cultura brasileira, ela é tão informal que em vários momentos parece que a gente não faz muita questão de ensinar a reverência. Então, a primeira dica dele é a reverência na oração. Depois ele fala, mesmo quando a gente vai falar de Jesus, ensinar para as crianças que Jesus é amigo delas, que Jesus é querido delas. Mas aí também, ao mesmo tempo, elas aprenderem a respeitar o seu amigo, porque Jesus é o amigo presente. Depois, ele fala sobre o respeito da Bíblia. Antigamente, a Bíblia era um livro tão raro para nós, porque a gente não tinha Bíblia do tanto que tem hoje. Aqui, se eu olho para aqui, se eu viro meu rosto aqui para cá, eu consigo olhar para 35 Bíblias, pelo menos. Eu devo ter pelo menos 35 Bíblias. Dessas 35, deve ter pelo menos umas 15 de versões diferentes. Lá na África, quando a gente foi, ninguém tem Bíblia. As pessoas não têm dinheiro para comprar Bíblia. Elas pedem, o guarda pediu o suborno lá para dar uma Bíblia.
Então, como a gente tem Bíblia demais, nós fomos tendo uma irreverência. Como é um livro, pelo livro, eu não preciso ter reverência. Mas pelo conteúdo do livro, eu preciso ter reverência. Então, na igreja antiga, tinha aquela coisa que eu falei outro dia. Nós vamos entrar na igreja, está lendo a Bíblia, as pessoas ficavam em pé na porta para esperar terminar a leitura da Bíblia, porque, afinal de contas, era Deus falando. Então, ele propõe a gente ensinar os nossos filhos a ter um respeito pela Bíblia. Porque se a criança picoruchinha aprende um respeito pela Bíblia, quando ela tiver com 20 anos, ela tem um respeito pela Bíblia. Na sala de jovens nós estamos tendo agora, a gente tem conversado, porque assim, nós temos uma geração que ela vai perdendo esse princípio da Bíblia como regra de fé e prática, porque a Bíblia passou a ser um livro muito comum para elas. Então ele fala de Deus, de Jesus, da Bíblia e do momento da adoração. E aí eu dei uma mudadinha aqui, porque eu falo, não é só na igreja, né? Qualquer outro lugar. Em qualquer momento que estiver em adoração, a criança, a gente pode ensinar a criança a respeitar. Filho, ó, começou o culto. Olha, começou o culto. Agora a gente está diante do Papai do Céu. A gente começou o culto. Ó, tá lendo a Bíblia. Filho, olha, tá orando. Por quê? Porque a criança vai aprendendo, não é um respeito pelo templo, é um respeito pelo Deus do templo que está sendo adorado naquele momento. Como é que as crianças mais aprendem isso? Vendo como é que os pais fazem. Mas se os pais acham que dentro do culto dá para ficar vendo WhatsApp, se os pais acham que, se as crianças veem que os pais ficam conversando dentro do culto, se as crianças veem que os pais ficam de qualquer jeito dentro do culto, elas acham que elas podem ficar também. Então, essa segunda dica é a gente ensinar nossos filhos a terem reverência por Deus, por Jesus, pela Bíblia, pelo local da adoração, pelo momento da adoração. Como é que é isso para vocês? Como é que vocês veem isso? O que vocês acham que a gente precisa trabalhar com relação a isso? E mais assim, mais na própria vida, né? Menos na vida do outro, mas assim, como é que é para vocês? É possível trabalhar isso? É difícil trabalhar isso? Onde é que pega e onde é que não pega nisso? Diga, Dara. Pastor, eu acho que a modernidade, ela atrapalha um pouco essa... Acho que o antigo ele era um pouco melhor, né? Porque nós tínhamos a Bíblia ela no papel, né? E hoje a própria Bíblia está no celular, em aplicativos, etc. Então parece que o mundo entrou na vida religiosa, né? Entre aspas, né? Então a criança vê as coisas erradas no celular e depois vê a gente lá na igreja usando o celular para ler a Bíblia. Talvez confunde um pouco, né? Pronto, com relação à Bíblia. Eu ainda acho que a gente tem um defeito nisso, Dário, que é assim, as crianças não veem os pais lendo Bíblia em casa. Né? As crianças, quando a gente vai ler a Bíblia também, nem a gente tem reverência. Você sabe que um dos lugares que eu vi mais reverência foi na cadeia? Incrível isso, assim. Lá no Urso Branco. Cara, eu ficava impressionado com aquilo. A gente ia com a Laura lá, né, a missionária Laura, ia lá na hora que chegava na cela, ia ler a Bíblia, os caras botavam camisa. Precisa colocar a camisa para ler a Bíblia? Não. Mas era uma atitude de respeito. Teve uma vez tirar o boné. Tirar o boné, né? Porque vai ler a Bíblia e tirar o boné, cara. Os caras tiravam. Tinha um grupo uma vez que eles estavam jogando baralho num canto lá. E eu fiquei conversando com os outros que estavam ali mais perto da grade, assim. E aí eu falei assim, bom, então, texto bíblico. E na hora que falou assim, vamos ler a Bíblia, os caras pararam de jogar, porque ia ler a Bíblia. Então, a ideia central aqui é os pais, porque se a gente tiver a reverência pela Bíblia, mesmo quando for ler
no celular é a Bíblia. Então, assim, nós estamos tendo uma dificuldadezinha com pais. Porque o celular, gente, ó, não adianta a gente brigar muito com o celular, não, porque celular é um negócio que não vai sair mais. Ele está aí e só vai aumentar, né? Algumas pessoas talvez estejam assistindo a aula aqui no celular. Então, assim, o nosso problema é a atitude. É o que está dentro em relação a Deus, a Jesus, a Bíblia, ao local, a esse sentido de reverência. Diga, Stephanie. Eu li TEF aqui, já estava falando TEF. Bota o microfone aí, tá? Eu acredito que a igreja, ela não deveria ser apenas um local onde a gente deva reverenciar a Deus, né? Eu acho que a igreja, ela é a continuidade da nossa casa, daquilo que a gente aprende, daquilo que ensina dentro de casa. Então, assim, se a criança já aprende dentro de casa que tem a Bíblia, tem um livro em que é lido, em que tem um momento, como a gente falou nas outras aulas de devocional, que existe, que a criança já vai aprendendo sobre o Deus, sobre quem é Deus, sobre todos os nossos princípios, na igreja ela só vai continuar, só vai viver o que ela já vive nos outros ambientes da vida, né? Legal. Mas aí a questão é que hoje a gente percebe muitos pais que buscam uma igreja que tenha salinha para o filho, porque ele acredita que é só ali naquele momento que ele deve aprender, e não é. Né? Ele deve aprender também através da conduta dos pais dentro de casa, no dia a dia, nos outros aspectos da vida também. A Bíblia no papel, ela não dá nenhum alerta de mensagem. A Bíblia em celular, a pessoa não desliga o alerta de mensagem. Aí, na hora que está lendo a Bíblia, vem me dar aqueles alertas de mensagem de WhatsApp, uma série de coisas, e tem gente que para de ler a Bíblia para acessar essa mensagem. Então, é uma questão de disciplina mesmo, a pessoa tem que se disciplinar, porque esse alerta que dá no celular aí de mensagem, isso é uma tentação hoje para o cristão. Vai verificar. Gente, eu realmente, toda vez que a gente entra nesse assunto, eu entro numa coisinha assim, porque eu não, para começar, o meu celular eu não boto alerta de mensagem nenhuma, né? Então, assim, por exemplo, meu caso não é esse, assim. Eu continuo insistindo assim, cara, ó, me parece que a gente tem uma geração de crentes que tem uma reverência menor pela palavra de Deus, pela hora do culto. Nesse instante eu estou em culto. E aí, Stephanie, eu acho que tem razão que você fala. Agora, assim, ó, religião é a história do mito e do rito. São ritos que chamam a gente de volta. São pedagógicos. Esses ritos são pedagógicos. É verdade o que você fala, uma coisa, o culto, ele não é só o que acontece na hora que começa o culto, né? O culto é a vida. Mas a gente tem momento de lazer que a gente está em culto. Eu estou jogando bola, eu estou em culto. Mas na hora do culto eu não posso me portar como se eu estivesse jogando bola, né? Porque aquele é um momento cultico. Então, assim, ainda que é verdade isso, a gente tem que tomar cuidado, porque a ideia central é ensinar os filhos a ter uma reverência. E aí, a lição chama atenção para o fato de que, assim, eu achei bonita a frase que ele fala assim, a instrução ensina, mas o exemplo completa. Os filhos estão aprendendo com os pais como é que se comportam no culto, como é que se comportam em relação à leitura. É um ensinamento, não tem jeito, né? Ó, a última parte aí, que ele dá a dica para a gente, é sobre a disciplina. E aí ele não fala disciplina aqui no sentido de punição. Ele fala que o Salmo 127 nos diz essas palavras. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Nós temos filhos porque Deus quis nos dar filhos. É Deus quem nos dá filhos. Então é um privilégio para a gente. Deus pega algo que é dele e dá para a gente criar. Isso é tão forte que a gente, em alguns momentos, tem a impressão de que eles são nossos. E porque a gente tem a impressão de que eles são nossos, a gente acha que a gente pode fazer do jeito que quiser.
E a ideia central, e aí eu sempre lembro de um, já cito isso, né, muitas vezes também, eu sei que vocês já enjoaram de ouvir, mas é uma história que me toca muito, que é um médico lá de Cacoal, conhecido, que é o Dr. Credival. Ele atendendo uma mulher no hospital, alguém ficou com a mão erguida aí. Dário, tá com a mão erguida, Dário, tu ia fazer um comentário, era? É porque eu fico na outra tela lá e não vejo vocês. Quando eu passo para cá que eu vejo. Aí o doutor Credival atendendo a mulher angustiada, e ele chegou à conclusão assim, cara, essa mulher já está com problema emocional. Aí perguntou para ela o que aconteceu, ela começou a falar dos filhos. Aí ela falou dos filhos, ele falou assim, por isso é que eu resolvi não ter filhos. Aí ela falou assim, como não ter filhos? Eu conheço seus filhos. Ela diz, meu, não. Mas só tem 2 filhos. Ele diz, não tem não. Eu cuidei de 2 meninos que ficaram na minha casa e que agora foram embora e foram estudar para lá, e eu cuidei para o dono deles, que era Deus. Os filhos não são meus. Eles são de Deus. Agora eles estão lá, e eu falo para Deus assim, Senhor, a minha parte aqui foi feita, agora é a tua, porque eu não posso fazer nada lá. Né? É um princípio que precisa ficar claro no nosso coração. Os filhos são do Senhor, Ele coloca na nossa mão para cuidar e vai cobrar de nós, porque nós vamos ter que prestar contas de como é que foi que nós criamos esses filhos. Então, a ideia da lição é mostrar para nós que a gente precisa ensinar os nossos filhos dentro desse princípio. Provérbios 26:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar dentro de uma disciplina, de ajudar. Eu vou ensinar a criança a andar. Isso aqui é uma coisa legal nessa visão, porque assim, não é que eu vou sentar um dia com o filho e vou falar para ele, filho, o caminho é assim. Segundo o texto de Deuteronômio, que até o pastor Cristiano citou a semana passada, a gente está andando no caminho em que ele deve andar, e enquanto está andando no caminho que ele deve andar, a gente vai ensinando as verdades. Então, não é sentar num canto e falar para o filho, vai. É pegar na mão do filho e falar assim, vamos. E o filho vai aprendendo o princípio. É um desafio, mas é um privilégio enorme. Cara, eu tenho o privilégio de ensinar o filho. Eu estou ensinando o filho. A criança aprende na escola, na igreja, na sociedade, na cultura, na internet, na faculdade, onde for. Mas uma criança, tem uma pesquisa que fala assim, que uma criança até 8 anos, o que é a quantidade de informações que ela recebe no cérebro é maior do que tudo que ela vai receber o resto da vida. Porque a criança tem que aprender, olhar isso aqui e saber que isso aqui é uma bomba de tereré. Então, tudo uma criança vai aprender. E ela vai aprender segundo os padrões que foram ensinados pelos pais. Porque os pais é que vão dando para elas. O pai é que vai ensinando para ela. Então, a gente vai ensinando para ela que ela vai ter que aprender a fazer escolhas. A disciplina ensina a enfrentar os problemas da vida com confiança, esperança. Uma criança vai ser mais corajosa se ela tivesse sido ensinada com mais disciplina. Então, se o seu filho crescer com a atitude de disciplina bem informada, ele será, ao se tornar adulto, uma pessoa que enfrenta os problemas da vida com coragem e determinação. Porque ele aprendeu, ele entendeu esse princípio e ele agora ele sabe fazer melhor. Nenhuma disciplina, e aqui é um princípio que talvez eu acho que os nossos pais cometeram um pouquinho de erro. A intenção deles era a melhor do mundo, mas a demonstração do amor era mais falha. Era uma rigidez, uma dureza que em alguns momentos era desprovido de amor, até na hora de bater, por exemplo. Né? Alguns pais violentavam. Bom a gente lembrar que o amor é o que está dentro de você. E esse amor deve ser constante. Ele é, inclusive, independente do que o filho faz.
Em amor, você ajuda o seu filho a repetir um comportamento aceitável. E em amor, você ajuda o seu filho a evitar um comportamento inaceitável. No amor, precisa ser mostrado para ele. Isso aqui que ele fez, cara, que coisa linda. E se a gente der um reforço positivo, a tendência dele é repetir. Alguma coisa que ele fez errado, ele pode ficar bravo, pode se aborrecer, mas a gente precisa demonstrar para ele que aquilo é inaceitável, que aquilo não pode acontecer. Nossos pais faziam isso? Faziam. Um filho que chegasse com um lápis que não pertencia a ele, o pai ia lá e dava dura. Né? Um filho que tinha um comportamento inadequado. Então, nessa lição 13, depois ele continua na outra também sobre disciplina, mas não vai dar tempo a gente falar aqui. Eu só queria ver com vocês assim, gente, o que é disciplina na nossa cabeça? Nós ajudamos o nosso filho, nós disciplinamos os nossos filhos. Não estou falando de punição ainda, tá? Nós estamos falando assim, a gente ensina os nossos filhos, como a gente leu aqui no começo, o escritor do Provérbios, lá nessa coisa de sabedoria, ele chama o filho e fala, cara, presta atenção no que eu tenho para te ensinar. Os conselhos que dou a vocês são bons e muito importantes. Não deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro. É o escritor do Provérbios, não é Salomão. Como é que vocês veem isso? Os pais ensinam ainda? Nós temos ensinado? Nós temos dificuldade? Como é que é isso na cabeça de vocês? Como é que a gente vê essa educação hoje? Como é que está a educação hoje a partir de nós? Alguém quer falar sobre isso? Está difícil, não está difícil? Está possível, não está possível? Nós temos feito, não temos feito? Por que fazemos, por que não fazemos? Especialmente quem é pai e mãe aí, para saber como é que é isso para você. Alguém está falando, não, né? Tá, quem que levantou a mão aí? Eu estou com a tela aqui sem saber. Eu acho que no nosso meio, nós temos um grupo privilegiado, né, na igreja. E eu faço a leitura que no nosso meio as pessoas estão mais interessadas em que os filhos recebam informação, que recebam ferramentas para o mercado de trabalho, para que eles possam ter uma boa profissão e ganhar dinheiro. Eu acho que existe mais preocupação a respeito disso do que de caráter e de espiritual, né? Nesse final de ano agora, eu acompanhei mais de perto porque as crianças foram mudar de escola, né? E aí tem pessoas que, tipo, não se importam com a quantidade do que vai pagar, desde que saiba que o filho vai receber um bom conteúdo que o possibilite ser um profissional muito bom. Mas, às vezes, a gente vê as pessoas reclamando de ter que investir num retiro, numa viagem missionária, ou numa atividade que vai trazer um acréscimo à espiritualidade da criança, como comprar um livro, por exemplo, para essa criança. Gente boa, muito boa palavra, pastor. Gente, como a gente vai terminar aqui, porque está terminando o meu tempo aqui, né? Deixa eu só comentar isso. Vamos centrar nisso. Quem ensina a disciplina básica de vida, de valores para os nossos filhos somos nós, pais. Primeiro, não são os avós, são os pais. Não são as babás, são os pais. Não é a igreja, são os pais. E não é a escola, são os pais. Todos esses também ensinam. Todos esses têm o seu papel. Cuidar do pai, cuidar do mãe, com a terceirização que nós temos vivido nas últimas décadas. A gente imagina que o papel do pai e da mãe é pagar escola boa para filhos. E aí a gente fica preocupado com a informação mais do que com a formação. Você falou com eles, Loura? Você falou com eles? Falou com ele, Loura?
Opa, desculpa aí. Então, a gente fica, às vezes, mais preocupado com a profissão do que com o caráter. A escola não tem obrigação de ensinar caráter para os nossos filhos, não. A escola, Cris, está ligado ainda o microfone. A escola não tem obrigação de ensinar caráter para os nossos filhos. Essa obrigação é nossa. Então, hoje, ele trabalhou, a semana que vem ele vai continuar sobre essa disciplina, mas, ele trabalhou assim, aos pais cabe a responsabilidade de ensinar obediência, reverência e disciplina. De a gente chamar para nós a atenção e falar, caramba, isso aqui é meu. A escola tem o seu papel, a igreja tem o seu papel, todo mundo lá tem o seu papel, mas esse papel primordial é meu. Meu filho não vai valer pelo curso que ele tem ou pelo salário que ele tem, ele vai valer pelo caráter que ele tem. E quem vai ensinar o caráter sou eu, né? Eu gosto da historinha lá do pai que falou para o filho assim, cara, presta atenção por onde você caminha. E o filho falou assim, eu não, presta atenção a você, porque eu estou indo atrás de você. Aos pais cabe o princípio básico da educação. Então, na semana que vem, ele continua, ainda tem uma continuação, a lição 13 é sobre disciplina também, mas a gente vê a semana que vem, tá? Alguém tem alguma coisa que quer comentar sobre isso antes da gente terminar? Esse ajudar em amor, pastor, é muito fundamental, mas os pais têm que deixar todas as coisas de fora, de trabalho e tudo, quando chegar em casa, para utilizar esse em amor, porque a pessoa chegar em casa com aquele estresse de trabalho, estresse de muitas coisas, briga no trabalho, e disciplinar em amor, o pai tem que ter muito preparado. Sabedoria, né? Sabe, muita sabedoria mesmo. Né? Hoje eu vi um palestrante,